Quantos podem dar glória a Deus? Amém. Então agora vamos ficar de pé, por gentileza. Se você puder pegar a sua Bíblia e abri-la comigo em Mateus capítulo 5, versículo 19 e 20. Eliseu, pode passar um pouquinho, depois você volta, que o texto está na frente aí. Pode passar mais um pouquinho. Aí. Mateus capítulo 5, versículo 19 e 20. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na sala. Assim resplandece a vossa luz, assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas, acho que obras, se eu não me engano, porque sumiu ali para baixo. Pode colocar no inglês aí. You are the salt of the earth, but if the salt lose its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Digam graças a Deus. Podem se assentar. Volta lá para o começo agora, Eliseu, por favor. Hoje eu estou sem o meu controlinho aqui. Vou depender do Eliseu. Muito bem. Nós estamos falando sobre o que é servir a Jesus. Você pode dizer comigo? O que é servir a Jesus? What serving Jesus really is. Estamos falando a respeito disso. Pastor, por que o senhor está falando meio português, meio inglês? Primeiro, porque eu estou profetizando que nós vamos ter pessoas de língua inglesa aqui dentro da igreja. Nós vamos ganhar americanos para Jesus, amém? Segundo lugar, nós conseguimos um horário na Access Framingham, é a TV da cidade de Framingham, tá? Nós conseguimos um espaço na televisão para poder colocar o nosso culto na televisão de Framingham, tá? Então, logicamente, que aquilo que eu estiver ensinando tem que ser português e inglês, para que quem assistir o nosso programa, seja brasileiro ou não, possa entender what's going on, tá? Então, inicialmente, eu vou falando as duas línguas à medida do possível, até que, então, possamos treinar alguém que possa fazer, então, simultaneamente. Alright? Então, nós teremos o culto bilíngue, naturalmente, com alguém traduzindo simultaneamente. Próximo. O que é servir a Jesus? Bom, na primeira semana, nós falamos sobre a maior revolução de todos os tempos. Quem estava aqui lembra, né? Falamos que Jesus veio enviado do Pai, falamos sobre as responsabilidades de quem serve a Jesus. Servir a Jesus não é só fogos de artifício, tem responsabilidades também. E falamos também sobre os privilégios de quem serve a Jesus. Então, glória a Deus, que também não são só lutas e não são só responsabilidades, também existem privilégios para servir a Jesus, e um desses privilégios é que você vai morar com Deus para todo sempre, amém, glória a Deus. Na semana passada nós falamos sobre por que me chamais Senhor, não é? Jesus na verdade fez esta pergunta, então nós falamos sobre se Jesus é meu Senhor, nem todo mundo, melhor dizendo, que chama Jesus de Senhor, tem realmente Jesus como Senhor. Nem todo mundo. Então, por isso ele perguntou, por que vocês me chamam Senhor e não fazem o que eu digo? Não é? Então, nós falamos sobre como saber se Jesus é meu Senhor. Como é que eu posso saber se Jesus realmente é meu Senhor, ou se eu sou só mais um daqueles que fica chamando ele de Senhor, mas no fundo ele não é coisa nenhuma. Então nós falamos que a palavra dele tem que ser final para mim. Eu não posso discutir com Deus. Se a palavra de Deus diz alguma coisa, eu tenho que obedecer. Amém?
Número 2, nós falamos que eu tenho que servi-lo com amor, eu não posso servi-lo com má vontade. Eu não posso servir a Deus forçado, não pode ser nada obrigatório, tem que ser por amor. Terceiro, eu preciso me compadecer das almas, por isso que nós vamos fazer missões, porque nós amamos as almas. Mostramos o exemplo de abnegação de Jesus, que Jesus nunca pensou em si mesmo. Você nunca vai ver Jesus defendendo-se a si mesmo, Jesus pregando a si mesmo. Não, ele sempre falou do Pai, sempre anunciou o Pai. Número 2, sua força motriz sempre foi o amor, e ele pagou um alto preço para nos dar o que temos. Quantos aqui são gratos a Jesus por isso? Em terceiro lugar, falamos como crescer no relacionamento com Jesus. Falamos que precisamos de mais tempo com a Bíblia, precisamos buscá-lo em oração e precisamos buscá-lo de todo o coração. E hoje, pode passar, hoje nós vamos falar sobre como devemos viver segundo Jesus. Então, se nós falamos semana passada sobre o senhorio dele, hoje nós queremos então entender, já que ele é meu Senhor, eu quero entender como que eu devo viver de acordo com Jesus. Todo mundo tem uma opinião sobre a vida. Tá? Se você for ler Gandhi, ele tem uma opinião sobre a vida. Se você for ler os escritos de Krishna, eles têm sugestões. Se você for ler os budistas, tem alguma sugestão, os muçulmanos. Mas, afinal de contas, o que é que Jesus pensa, ou o que que Jesus quer para mim, para você, com relação à nossa vida? Então, como devemos viver segundo Jesus? How we should live according to Jesus. Ok? Então, primeiro ponto, pode passar. Cadê o meu apoiador? Pode passar os dois textos. Aí. Então, o primeiro ponto é o que Jesus disse a respeito da nossa vida social. Ok? Como que eu devo viver de acordo com Jesus, segundo Jesus? Esse é o tema. Então, que é a primeira coisa que me interessa saber? Me interessa saber o que que Jesus disse com respeito à nossa vida social. What did Jesus say about our social life? Será que Jesus se preocupava com a maneira como eu estou vivendo lá fora? Ou será que só importa para Jesus o que eu faço dentro da igreja, ou o que eu faço quando eu estou reunido na casa de Deus? What do you think? O que você acha? Hã? Ou será que Jesus se preocupa com a maneira como eu estou lidando com o meu trabalho, com a sociedade, com as coisas que eu faço lá fora, quando ninguém está vendo e etc. Será que Jesus se preocupa com essas coisas? Sim ou não? Então, primeiro, olha lá. Primeiro, que nós temos que ser exemplo para o mundo. O que Jesus tem a dizer a respeito da nossa vida social? Que nós temos que ser exemplo para o mundo. That we need to be an example to the world. Então isso é o que Jesus pensa. Ou seja, na verdade, Jesus, ele se preocupa com a forma como eu estou vivendo lá fora, porque esta forma que eu estou vivendo lá fora, quando não tem ninguém para ver, quando não tem música tocando, quando não tem ninguém dirigindo louvor, quando não tem pastor pregando lá, orando por você, ou te abençoando, quando você está lá fora na batalha, no batente, Jesus se preocupa da forma como eu e você estamos vivendo lá fora, porque a forma como nós estamos vivendo lá fora vai determinar a forma como eles lá de fora nos veem aqui dentro. Quem está entendendo? Então olha só, o texto, pode passar, Eliseu. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Vossas o quê? Boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Mateus 5,16, Matthew 5,16. Então, basicamente, o que a Bíblia está dizendo é que a minha luz, a luz do Espírito que está em mim, ela tem que brilhar através das minhas boas obras. Aqui dentro,
Quando Deus me visita, a presença de Deus, aleluia, eu estou cantando, será sempre Deus e sempre me amarás. Aqui dentro está tudo ótimo, sua luz está brilhando, eu estou vendo aí, sua luz está quase me ofuscando aqui dentro. De tanto que ela brilha, aqui brilha mesmo. Não desampararás, nem desistirás. Aqui brilha. Mas às vezes ela termina de brilhar aqui e o camarada já começa a espernear amanhã no trabalho. Já começa a usar palavras impróprias lá no trabalho. Fala o que não deve. Ou então não paga o outro, ou então fica devendo o outro, ou seja lá o que for. E então o testemunho dele, que poderia ser boas obras, para glorificar a Deus, acaba virando más obras que vai denegrir o nome de Jesus. E aí Jesus, na boca do povo lá fora, vira mais um. Aí é Gandhi, Buda, Maomé, fulano, chicano, Tunico e Jesus. Ou seja, Jesus vira mais um. Por quê? Porque quando eles olham de lá para dentro, eles olham para nós, eles não veem tanta diferença assim. A diferença não é tanta assim. Eles não veem tanta diferença assim. Então, o que acontece? Nós deixamos de brilhar a nossa luz porque as nossas obras não são boas. Tem alguém me ouvindo aqui nessa noite? Ou você já está aborrecido comigo? Próximo. Segundo, temos que nos sujeitar às autoridades. Isso é o que Jesus pensa sobre a nossa vida social. Tá? Nós temos que ser um exemplo lá fora, um exemplo para o mundo. We have to be an example to the world. E nós temos que nos sujeitar à autoridade. We need to respect all authorities. Temos que respeitar todas as autoridades. Então nós estamos vivendo num país estrangeiro. E nós sabemos que nem todo mundo tem todos os documentos necessários. Nós entendemos isso. Há alguns malabarismos que tem que ser feitos para a pessoa poder trabalhar, sobreviver e etc., enquanto as leis não forem justas. Até aí eu entendo. Mas então seja prudente. Você está dirigindo com aquela carteirinha de pão? Estou, pastor, é o único jeito de eu trabalhar e sustentar minha família. Então seja prudente, não passe do limite de velocidade. Checa se tem lâmpada queimada no seu carro. Não deixa vencer a registration do seu carro. Mantenha a placa do seu carro em dia. Não põe insufilme no vidro do seu carro. Porque polícia para por causa disso. Parou por causa do insufilme, mas já que parei, me dá aí a sua driver's license and registration, please. É ou não é? Pronto, está feito o problema. Você poderia ter uma semana tranquila, mas às vezes por qualquer bobagem, a pessoa às vezes por desrespeito à autoridade. Outra coisa é o seguinte, irmãos. Nós não vivemos num Brasil melhorado. Isso aqui é um outro país e tem outras leis. E a gente leva, às vezes, um tempo até entender que nós estamos num outro país, né? Às vezes leva aí uns 2 anos, quando a pessoa é recém-chegada. Eu estava até explicando para o Vicente recém-chegado, dizendo, olha, as pessoas chegam aqui e elas tendem a achar que elas estão num país, num Brasil melhoradinho. Não, isso aqui não é um Brasil melhoradinho. Isso aqui é um outro país com leis severas e leis que funcionam para todos. Sendo assim, eu tenho que ter cuidado. Terceiro lugar, nós temos um presidente da República. Sabe o que a Bíblia fala sobre a relação da igreja com os governantes? Sabe o que a Bíblia diz? Passa aí. Olha bem, toda alma está sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Let every soul be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God. And the authority that exists are appointed by God. Você sabe o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que você votou ou não, goste ou não do Donald Trump, foi Deus que pôs ele lá. Então,
sendo eu servo de Jesus, Ele é meu Senhor, e Ele está dizendo lá, eu é que estabeleço a autoridade, sou eu que estabeleço, Ele está dizendo. Então o que eu vou fazer? Eu vou amaldiçoar o homem, só porque ele cancelou o DACA? Pastor, só dessa vez por causa do DACA, pastor. Em tudo dai graças, digam graças a Deus. Porque veja bem, preste atenção numa coisa que eu vou dizer para vocês, olhem aqui para mim. Deus tem um plano sempre a longo prazo e sempre um plano abrangente, tá? Porque Deus está olhando o planeta Terra de fora, todo o planeta de fora de uma vez só. E Deus está vendo passado, presente e futuro, tudo junto ao mesmo tempo. Não é igual a eu e você que estamos vendo só um buraquinho assim, um buraquinho pela parede que a gente consegue ver lá na frente e o que cabe ali dentro a gente enxerga. Não, essa é a nossa visão, mas não é a visão de Deus. Então Deus tem sempre uma razão do porquê Ele permite certas coisas que às vezes nós não entendemos e às vezes não aceitamos. E às vezes parece nem ser bom para nós, mas Deus permite que aquilo aconteça. Então, qual é o meu papel como servo dele, como alguém que o ama? O que é? Eu vou orar, eu vou dar graças a Deus, vou clamar e vou orar. E a Bíblia ainda diz, deixa eu ver se eu coloquei um outro texto aí, passa para frente, deixa eu ver. Ok. A Bíblia ainda diz que nós devemos orar pelos que nos governam. E o livro de Jeremias diz, olha, ore pelo país, para a nação para onde vocês estão indo, quando eles estavam sendo deportados para a Babilônia. Jeremias disse, ore pela nação para onde vocês estão indo, porque se houver paz lá, vocês terão paz também. Amém, gente? Então, quando um crente amaldiçoa um governante, porque não sei o que lá, que esse fulano de tal, que não sei o que, que o... Não, o que eu vou fazer é orar a Deus, pedir justiça, tá? Justiça, eu quero que Deus faça justiça, eu quero que Deus intervenha e Deus faça o que está no seu coração, porque Deus tem sempre planos bons para conosco, digam graças a Deus. Terceiro lugar, o que Jesus disse a respeito da nossa vida social? Que precisamos testemunhar da nossa fé. We need to testify about our faith. Precisamos testemunhar da nossa fé. Quantos aqui têm vergonha de dizer que você é servo de Deus e testemunhar para uma pessoa que está perto de você, no seu trabalho, aqui, acolá, seja onde for? Você tem vergonha? Por quê? Esses dias eu gosto muito desse Dunkin' Donut aqui, que é pertinho, eu chego na igreja, eu entro ali e tal, compro um café e tudo, e aí esses dias eu evangelizei o rapaz na janela do drive-thru, encostei o carro e ele veio, e aí, tudo bem? Você está sempre aqui, né? Ele falou comigo, não, estou sempre aqui, eu peço sempre a mesma coisa, né? Um small ou medium coffee, a medium cappuccino, 3 caramel, no sugar, whole milk, sempre a mesma coisa. Então, quando eu digo lá na coisa, ele já sabe que sou eu. Quando eu vou chegando, ele já começa a rir. Falou assim, dessa vez eu vou caprichar para você. E aí, dessa vez passada agora, há 2 vezes encostei e perguntei o nome dele, conversei com ele, não tinha carro nenhum atrás, estava completamente deserto, eu evangelizei ele na janela do drive-thru. E convidei para vir ao culto. Quem sabe aparece aí um domingo, mas convidei. Ou seja, nós precisamos testemunhar da nossa fé. Como é que você acha que Jesus vai encher esse lugar aqui? Como? Pastor, eu acho que vai de repente, pastor, dar um estrondo no céu, vai acontecer uma coisa assim, pastor, a terra vai tremer, aí as pessoas vão começar a entrar dentro dessa igreja. É assim? Não. Como é que você acha que essa cadeira do lado da sua aí vai encher com alguém sentado aí? Com você trazendo. Você vai trazer alguém para sentar aí nessa cadeira vazia do seu lado. É assim que a igreja cresce. Amém? Eu faço a minha parte, você faz a sua. Então, você ama a sua igreja? Amo. Você sabe que Deus está aqui? A presença de Deus está? Muito bem. Então, nós vamos encher esta igreja. Amém ou não, gente? Claro. O que é mais fácil? Eu ir atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. O que é mais fácil domingo que vem? Eu ir atrás de mais 24 pessoas para colocar aqui dentro, ou cada um de nós ir atrás de uma e trazermos mais 24 pessoas aqui dentro? O que você acha que é mais fácil?
Então imagina se cada um de nós, domingo que vem, trouxer uma pessoa, testemunhar para alguém. Quantos de nós aqui conhecem algum amigo, alguma amiga que está precisando de ajuda, que está passando por algum aperto, que teve alguma desilusão, que perdeu alguma coisa, que não sabe o que fazer, que decisão tomar num determinado assunto? Ora, quem não tem? O tempo que eu vou dizer é assim mesmo, paciência, coragem. Não, olha, eu conheço alguém que pode resolver o teu problema. Eu quero orar por você. Deixa eu te abençoar. Eu vou levar você domingo, 7h30. Eu vou passar aqui, vou pegar você. Eu vou levar você num lugar domingo, 7h30, que Deus vai intervir na tua causa. É sério. E outra coisa, e fala assim, fala e fecha a cara e bate o pé. Fala, vou te levar domingo num lugar, nós vamos orar por você, Deus vai te abençoar, Deus vai mudar esta causa e a sua situação nunca mais será a mesma. Bate o pé assim e olha para ela firme assim, ó. E no final você ainda diz assim, terra! Dá um terra assim, pá! Você vai ver se ela não vai tremer na base. E se domingo ela não vai estar te esperando no portão. Jesus! Maravilha! Quem está entendendo, irmãos? Digam glória a Deus. Digam glória a Deus. Diga, Deus é bom. Precisamos testemunhar da nossa fé. Diga comigo, eu preciso testemunhar mais da minha fé. Quantos aqui acreditam que tem a resposta certa para a situação de qualquer pessoa? Quantos acreditam? Quantos acreditam que tem, que essa resposta é Jesus? Então, se você acredita, meu irmão, começa a botar essa resposta para fora. Tá? Então, o que Jesus pensa da nossa vida social? Próximo. O que Jesus pensa? Pode passar. O que Jesus pensa ou disse sobre a nossa vida familiar? Pastor, não dá para pular essa não. What did Jesus say about our family relationship? O que o meu Senhor Jesus pensa sobre a minha vida familiar? Será que ele se preocupa com isso também, Vicente? Não é possível. Não, pastor, Jesus está ocupado com outra coisa. Deve estar ocupado com a galáxia tal lá que está se formando ainda. Ele deve estar preocupado com... Você vai ver só, passa aí. Primeira coisa, que os cônjuges devem amar e cuidar um do outro. Faz comigo assim, Que os cônjuges devem amar e cuidar um do outro. That the spouses need to love and care for each other. Tá? Então agora veja bem, vou descer aqui para o pessoal das câmeras aí, ó. Cadê meus câmeras man and woman, meu Deus? Vou descer aqui. O que acontece? Olha bem. Família é o lugar mais desafiador para testar a sua fé. Família. Tá? E é lá que você tem que vencer primeiro. E não existe família perfeita, não precisa ficar triste, aborrecido, não existe família perfeita, não existe casal perfeito, casamento perfeito, isso não existe. Mas nós podemos amar e cuidar um do outro. Se você vai viver com essa figura abençoada que Deus te deu aí para o resto da vida, então melhor que seja amando e cuidando um do outro, sim ou não? Sim ou não, irmãos? É isso aí, ué. De vez em quando eu dou lá um prêmio para a Zanda, para ela tolerar todo esse tempo. Porque eu sou xarope, Vicente, eu sou difícil. Mas ela rompeu 30 e tantos anos. Então qual é o mínimo que eu posso fazer? O mínimo que eu posso fazer é cuidar dela. Amá-la e cuidar dela. Próximo. Vós, mulheres, estáis sujeitos a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossas mulheres e não vos irriteis contra ela. Ixi, não pode nem irritar Jesus. Pode nem irritar. Wives, submit to your own husbands as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not be bitter for them. Ou seja, ficar provocando ter necessidade e que às vezes
Eu sei que se faz, fazemos, mas não podemos. Nós temos que lembrar, nós não podemos fazer isso, porque a nossa vida vai ficar tão mais fácil se nós não fizermos essas coisas. Um cuidando do outro é melhor, amém? Próximo. O que mais que Jesus disse? Que os pais devem educar seus filhos para Deus. That the parents should raise their children for God. Texto. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Criai-os como? Na doutrina e admoestação do Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Olhem aqui para mim. Você prefere que seus filhos sejam amados ou tolerados? Tem certeza? Então é responsabilidade sua educá-los a ponto deles serem amados em qualquer lugar. Porque senão, o que acontece? As pessoas vão tratar os meus filhos com jeitinho, porque eu estou por perto, porque não querem se dispor comigo, mas vão tolerar os meus filhos. É diferente de amar os meus filhos. E as pessoas fora da minha casa, elas não têm nenhum dever de suportar os defeitos dos meus filhos. Não tem. Gente, esses dias eu entrei dentro de um não lembro se era um macho ou aquela Home Goods, uma loja dessa aí que eu vou com a Zanda de vez em quando. Aí às vezes a Zanda vai para um canto assim, eu vou olhar uma coisa em outro lugar e tal. Aí eu estava num lugar assim, olhando o negócio, está uma mãe com um menininho. E um lugar assim, sabe onde tem aquele monte de coisa de quebrar e tal, e o menininho está lá, e não sei o que lá. E eu olhando assim, falei, meu Deus do céu. E a mulher no carrinho assim, mexendo no negócio assim, aí falando assim, fulano, para. E o menino está lá, daqui a pouco cai um negócio no chão. Aí ela olhava assim, fulano, já falei para parar. Em inglês, era uma americana. E aí o menino vai, daqui a pouco puxa uma toalha, joga no chão. Ele forrou umas 2 toalhas assim no chão. Forrou no chão, umas 2 toalhas brancas, forrou assim no chão. Aí andava em cima assim, pulava em cima das toalhas. Menino, fulano, tira isso daí, menino, você não pode fazer isto. Criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Escute bem o que eu vou te falar. O quanto os seus filhos vão amar a Deus vai ser determinado pela seriedade com que você os cria no temor de Deus. Quantos pais oram com os filhos, por exemplo? Que impõem as mãos sobre a cabeça dos filhos. Nós fizemos isso quanto tempo, Zando? Os meninos pequenininhos, desde que nasceram. Todo dia, no berço, impunha as mãos, nós orávamos com os meninos pequenininhos, nós orávamos pelo casamento deles. Hoje está o meu filho casado, pastor, tem o filhinho dele, está aí o meu neto, o Noah, está aí o resultado das nossas orações. Nós orávamos por ele, baby, no berço. Nós dizíamos, Senhor, esse menino vai casar, vai encontrar uma moça fiel, serva do Senhor. E orávamos por ele no berço. Porque é o sacerdócio que Deus me deu. Eu não posso me ausentar. Pula, pastor, pula para o próximo, pastor. Diga comigo, meus filhos são responsabilidade minha. Então veja bem, o exemplo que você dá hoje, eu estou achando vocês muito aglomerados aí atrás, só quem estiver cuidando aí, quem não tiver, move, please, porque vocês estão muito aglomerados aí. E aí vocês não estão prestando atenção no que eu estou falando, então quem não estiver trabalhando, move, please. Então veja bem, quando eu dou o meu exemplo, o que acontece? Lá na frente, quando o meu filho ou minha filha tiver uma certa idade, o temor de Deus vai estar lá, porque eu plantei isto lá. Ah, pastor, isso não é responsabilidade da escola, não? Escola? Você vai confiar na escola para colocar no coração dos teus filhos o temor de Deus? Onde nem Bíblia pode ter? Agora está a maior confusão aí num lugar
em Minnesota, porque uma escola autorizou o uso do Alcorão, mas não pode usar a Bíblia. Mas pode ter Alcorão na escola? Aí está um bafafá, foi para a justiça, aquela história toda, porque você vê que há um partiality, há uma parcialidade, porque a coisa é contra Deus. Pastor, isso não é responsabilidade da igreja? A igreja tem uma parcela, mas não é a primeira responsável. Então lembre-se disso. Você quer que os seus filhos sejam amados ou você quer que eles sejam tolerados? A decisão é sua. Amém? Terceiro lugar, que os filhos devem tratar seus pais com honra. That the children must honor their parents. Olha aqui para mim agora, todos os solteiros, filhos, olhem para mim aqui, os que estão trabalhando também. Escuta bem o que eu vou dizer para vocês. O futuro de vocês será determinado pela forma como vocês honram seus pais. Se vocês não honrarem seus pais hoje, vocês vão sofrer as consequências amanhã. Mas pastor, como é que você pode dizer isso? É a própria palavra que diz, é a Bíblia que diz. Tá? E outra coisa, é um dos mandamentos de Êxodo capítulo 20, e é um dos mandamentos com promessa. Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na face da terra. Você quer viver? Quem quer viver muito aqui? Levante a mão, diga amém, Jesus. Então honre o teu pai e a tua mãe. Tem hora que pai e mãe dizem algumas coisas que a gente não gosta mesmo, eu sei disso. Mas mesmo que aconteça, honre o seu pai e a sua mãe. Porque você só vai entender amanhã, lá no futuro, por que o papai e a mamãe agiam daquele jeito. Digam graças a Deus. Pode passar. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Diga comigo, isto é justo. Pronto. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Isso é justo, it's right. Então faça porque é justo. Do it because it's right. E Deus vai te abençoar grandemente, amém? Olha o preço que seus pais pagam para você ter o que você tem, para você viver como você vive. Para você ter uma família abençoada, decente, uma família temente a Deus. Ou você acha que isso tudo caiu rolando do céu, caiu no seu colo? Não, a sua família é que te dá o que você tem. Então seja pelo menos grato. Próximo. Terceiro, o que Jesus disse sobre a nossa vida espiritual. Já vimos o que ele disse sobre a nossa vida social, sobre a nossa vida familiar e sobre a nossa vida espiritual. O que Jesus andou dizendo? Passa. Que precisamos tratar nossos irmãos com humildade. That we need to treat our brethren with humility. Diga comigo, humildade. Mais uma vez, diga humildade. Sabe o que é humildade? É eu tratar essa irmã aqui e esse irmão aqui como sendo superiores a mim. Então eu vou servi-los. Eu vou servi-los. É tratar essa irmã aqui, pastora Valderez, como sendo superior a mim. Então eu vou servi-la. O que eu posso fazer para te servir, pastor? O que eu posso fazer para te servir, meu irmão? Servir. Ah, mas pastor, é o seguinte, é que o fulano ele tem essa mania, esse defeito, o fulano faz assim, faz assado. Eu não gosto muito disso ou daquilo. Ei, isso não é problema seu. Ixi, falei. Isto não é problema seu nem meu. Ou seja, o nosso dever é amar o outro. Você pode dar um amenzinho só para eu ficar feliz que a mensagem está boa? Precisamos tratar nossos irmãos com humildade. Olha o texto, coloca o texto aí, por favor. Olha só o que Jesus disse. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Agora, e se Jesus tivesse dito assim... Ora, eu sendo mestre, lavei os pés dos outros, lavai os pés também daqueles que vocês gostam. Lave os pés daqueles que vocês, com quem a cara você vai. If I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have given you an example, that you should do as I have done to you. Olha bem,
faça como eu fiz com você. Jesus. Agora pensa bem, gente. Jesus chegando no dia da ceia, pouco antes da morte dele. Ninguém está esperando. Jesus chega, joga uma toalhinha aqui. Olha só, irmão Valderez, ele pega, joga uma toalha aqui assim. Jesus, o Senhor, o Todo-Poderoso. Aí vem com uma bacia, coloca assim, perto do pé dos discípulos. Aí pega o pé dos discípulos, coloca dentro da bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. E aí um fica sem graça, o outro também, mas você acha que é igual hoje? Eu posso lavar o pé de qualquer um aqui, sem problema nenhum, e depois comer com aquela mão. Mas naquela época eram aquelas sandálias abertas que andavam no meio da poeira, na sujeira, o pé ficava caracachento, todo rachado, todo seco. E Jesus pegou o pé, um de cada um, e lavou todos. E lavou o pé de todos. Aí quando foi chegando em Pedro falou, não, senhor meu, não. De jeito nenhum o senhor não vai lavar meus pés. Aí Jesus falou assim, então você não tem parte comigo. Jesus falou para ele. Por que Jesus falou isso para ele? Muito simples, porque se Jesus não desse o exemplo para Pedro, Pedro não ia se encaixar naquele texto lá, ó. Olhem aqui. Você acha que o irmão é meio assim, meio assado? Ou você não gosta do irmão por isso ou por aquilo, porque o temperamento dele é assim, assado? Pastor, não me dou muito bem com fulano, não. Ok, lava os pés dele. Lava. Não estou falando literal. Se quiser fazer literalmente, faz. Eu já fiz isso várias vezes. Já peguei gente que andou falando mal de mim e tirei o sapato, botei dentro de uma bacia e lavei os pés daquela pessoa. Mas não precisa ser literal, pode ser figurativo. Ou seja, ame aquela pessoa, dê um presente para aquela pessoa, demonstre zelo por aquela pessoa. Escute aqui uma coisa séria. Tem um instituto de pesquisa aqui nos Estados Unidos chamado Pew, que é banco, né? Banco de assentar, chama Pew, P-E-W, Pew Research Center. E uma das pesquisas que eles presta atenção aqui agora, todos, inclusive pais e mães, prestem atenção no que eu vou dizer. A pesquisa do Pew Research Center, um tempo atrás aí, descobriram que, imagine qual a razão número 1 do porquê que filhos de crentes desviam da igreja e vão para o mundo. Se você passar pelo menos perto, você ganha $100, pode pegar depois com o Nery. O que você acha que é o maior causador de filhos de crentes desviando da igreja? Depression? Pressure? So. Ok, escute bem. Você arranhou quase, merece uns 50. Escute bem. Vai cair seu queixo. Razão número 1 do porquê que filhos de crentes desviam da igreja. Eles dizem, por causa da hipocrisia dos pais. Tá? Eles assistem os pais chegarem na igreja. Pai do Senhor, aleluia, amor, querido, chega em casa, você viu fulano de tal? Você viu que coisa? Ciclano? Você viu como é que fulano faz? Você viu como é que ciclano faz? Os filhos vão assistindo isso, crescendo e vendo isso. Quando eles atingem a idade que eles começam a pensar sozinhos, sabe o que eles dizem? Eu vou para a igreja fazer o quê? Papai e mamãe vão para a igreja, beija todo mundo, depois sai falando de todo mundo. E eles vão para o mundo, porque eles se sentem mais seguros no mundo do que na igreja, por causa da hipocrisia que eles assistiram os pais crescendo a vida toda. Continuo falando ou deixo para lá? Aqui é lugar de falar a verdade ou é lá na cozinha? Por que me chamais Senhor, se não fazeis o que vos mando? Olha lá o que Jesus está dizendo.
Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar o pé dos outros. Será que tem alguém aqui nesta sala, ou em qualquer lugar, em qualquer igreja no mundo, que se acha melhor do que Jesus? What do you think? Is anybody here better than Jesus? Or anywhere in the world that you are so good that you can't wash anybody's feet? Não. Quer que os seus filhos cresçam e fiquem na igreja firme para sempre? Quero. Seja na igreja e em casa a mesma pessoa. E quando você deparar com alguma coisa que você não gosta, que é possível, nós também não somos robozinhos que gostamos de tudo. Não. Pode ser que esse irmão aqui tenha uma mania que eu não gosto, pode ser. De repente ele tem uma mania que eu não gosto. Mas porque ele tem uma mania que eu não gosto agora, então eu não quero, ele não é mais meu irmão, e agora eu vou falar dele pelas costas? Claro que não. Por que eu vou fazer uma coisa dessa se Jesus... por que me chamais Senhor se vocês não fazem o que eu mando? Por que vocês estão me chamando de Senhor se vocês não fazem o que eu estou mandando? É aquilo ali, ó. Lava o pé do outro. Sabe qual é o melhor bálsamo para curar qualquer miséria, qualquer mazela? Sabe qual é? É um bálsamozinho de 4 letras, chama-se amor. Amor. Tem um vídeo na internet tão chocante, se desse tempo até poria, mas não vai dar tempo. É um vídeo de alguém tentando resgatar um cachorro maltratado na rua. Um cachorro vira-lata, que estava abandonado na rua, maltratado. Tão maltratado que ele era da grossura desse fio aqui, ó. Osso, pele e osso. E aquele cachorro todo ferido, todo machucado, espancado, maltratado demais. E aí o rescuer, a pessoa que estava lá com todo protegido, tentava levar a mão, ele... Por quê? Porque para ele qualquer mão está ali para machucá-lo. E aí ele ia, levava a mão, tirava, levava a mão, tirava. E aí com muita luta, difícil, ia com a mão toda protegida, lógico, e muita dificuldade. Aí de vez em quando ia por cima assim, ó, bem por cima assim, ó. Aí passava a mãozinha assim, e tirava a mão. Então aquilo foi, não sei, 1 hora, 2 horas, aquela luta, com muita luta. E o cachorro foi percebendo que aquela mão era diferente. Diga comigo, a mão de Jesus é diferente. Então, meu irmão, por fim venceu o carinho, venceu o amor. Será que eu estou pregando para alguém aqui nesta noite, meu Deus? No final venceu o carinho, por fim, estava o cachorrinho assim, deitado, aquele olhinho assim. E o cara com a mãozinha em cima, coçando assim. Aí com muita luta levou para... Aí depois passa no final o vídeo, algum tempo depois, com o cachorrinho todo gordo, correndo para lá e para cá, pulando, brincando e tal, resgatado. Por quê? Porque o carinho prevaleceu, o amor prevaleceu. Você já tentou de tudo? Já! Experimente amar. Experimente amar para você ver o que acontece. Digam graças a Deus. Próximo. Mas se fazes acepção de pessoas, cometeis what? But if you show partiality, you commit sin. And you are convicted by the law of as transgressors. Se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. E se sois redarguidos pela lei, como transgressor. Pastor Gerson, você deve ter colocado esse texto aí na Bíblia. Não tinha até ontem. Tinha. Eu juro que tinha. Eu não pus esse texto lá. Ele já estava lá. Se fazes acepção de pessoas, cometeis pecado. E sois redarguidos pela lei como transgressores. Quantos aqui querem ser julgados por Deus como transgressores? Você quer, irmão? Não queira, não. Alguém quer? Não. Quantos aqui querem ser julgados por Deus pela graça e pela misericórdia? Então vamos fazer o mesmo com os outros? Amém? Próximo.
Primeiro, que devemos tratar os irmãos com humildade. Segundo, we have to care for our brothers with humility. Segundo, que devemos fazer missões como ele fez. So second, that we need to invest in mission as he did. We have to, listen, this is not an option. Isso não é uma opção, gente. Uma igreja que não faz missões é uma igreja que não tem saúde, não tem vida. Não adianta nós ficarmos reunindo aqui todo domingo, dando glória a Deus, que bênção. Falar nisso, a oração de ontem, povo. Imagina Deus assim, pertinho de você, como diz o mineiro. Ontem o negócio foi quente aqui. Devemos fazer missões. Põe o texto aí para mim. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the end of the earth. Você vai ser a minha testemunha em todo o mundo. Ou seja, por que o Espírito Santo vem sobre nós mesmo? Por que mesmo? Qual é a razão? Qual é a razão do porquê o Espírito Santo vem sobre nós? Para sermos what? Testemunhas. Ou seja, pastor, então o Espírito Santo, ele não vem sobre nós só para a gente ficar no reteté, não. Não tem lugar nenhum na Bíblia isso. Primeiro, essa palavra não existe na Bíblia. Eu quero o Espírito Santo, pastor, mas eu quero só para ficar no reteté, pastor, só no reteté, só no reteté. Então, eu não sei de onde que você tirou isso. Se você quer o Espírito Santo e quer ter um relacionamento e uma comunhão com Ele, você precisa amar missões. Ou seja, quando você vê um povo sofrendo, aquilo tem que doer no seu coração. Tem que mexer com você. Próximo, por favor. E terceiro e último, que devemos buscar a Deus de todo o coração. That we need to seek God wholeheartedly. Nós temos que buscar a Deus de todo o coração. Nós temos que buscar a Deus como? De todo o coração. Olha o texto. E se o povo, meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, diga humilhar, e orar, diga orar, buscar a minha face, e se converter. Então, olha bem, 4 coisas que Deus pede, e elas não são tão complicadas, gente. Humilhar, orar, buscar a face dele e se converter. Ele está dizendo o seguinte: se vocês fizerem essas 4 coisas, dizem, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei, diga ouvirei, dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então Deus está dizendo, se você se humilhar, orar, buscar e se converter, eu vou ouvir, eu vou perdoar e eu vou sarar. Coloca aí o texto em inglês para os outros, para poder ajudar. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins and heal their land. Ou seja, ele vai... Gente, olha bem que coisa impressionante. Deus nos colocou para jejuar por vários dias. Logo no comecinho, quando eu tomei posse, algumas pessoas começaram a orar e jejuar pela cidade de Framingham e pela igreja. Orar e jejuar pela cidade de Framingham. E eu vinha para cá de noite. Ninguém sabia, mas eu vim para cá de noite e começava a dirigir por essas ruas da cidade. Orando, clamando ao Senhor, estendendo as mãos. Por que eu fazia isso? Por que eu fazia isso? Porque se Deus sarar esta terra, guess what? Você vai ser abençoado. O que é melhor? Trabalhar, morar e produzir numa cidade amaldiçoada ou numa cidade abençoada por Deus?
E Deus quer abençoar esta cidade, mas o povo de Deus precisa fazer a sua parte. E onde quer que vocês estejam, as pessoas que estão ouvindo a mensagem também pela internet. By the way, sabe quantas pessoas assistiram o nosso culto domingo passado? Quem quer dar um chute aí qualquer? 25? Mas tudo isso? 25, 2.000, quantos? 100, uau! 3.600. 3.600 pessoas. And it's counting e growing. E tem pessoas, tem quantas pessoas aí agora? 50 agora. Final do culto, aquilo ali dá uns 400 e pouco, 500. Até domingo que vem, mais 3.000 e burdoada. Ou seja, nós estamos abençoando todas essas pessoas que estão ouvindo por aí. Digam graças a Deus. Se o meu povo se humilhar, eu vou ouvir. Isso é que é o lindo. Então, igual ontem nós tivemos aqui 1 hora de oração. É 1 hora só, gente. Não tem razão para você não vir. Não tem razão. Se você me der uma razão do porquê você não pode vir na oração no sábado. Porque 1 hora você chega aqui, põe o seu joelho em qualquer lugar aí, ninguém vai te incomodar, você busca a Deus, ora a Deus. No final nós reunimos, oramos pela sua família, ungimos a chave da sua casa, abençoamos você. Ontem foi tremenda a presença de Deus aqui. O que nós estamos fazendo? We are humbling, we are praying, seeking God and turning from our wicked ways. Estamos fazendo o que diz o texto. Estamos buscando, volta no português, estamos humilhando, orando, buscando a face dele e nos convertendo, ou seja, nos voltando daquilo que está errado. Qualquer coisa que você ouve nessas mensagens e que choca com a sua vida, não fica triste comigo não, fica aborrecido comigo não, fica tristinho não, porque não é, essa palavra não é minha. Amém? Esta é a palavra daquele que você está chamando de Senhor. Então, tudo aquilo que vem na palavra e choca contigo, mude. Mude, você vai ver que coisa linda e tremenda Deus vai fazer na sua vida e na sua casa. Digam graças a Deus. Glória a Deus. Alguém avisa lá para a pastora que nós estamos terminando, que ela pode subir. Coloque-se de pé, por favor. Glória a Deus. Domingo que vem nós vamos continuar na nossa série. Mensagem de número 4 da nossa série. Nós vamos continuar falando sobre isso. O que é servir a Jesus? What serving Jesus really is. O que é servir a Jesus? Nós vamos ouvir a quarta mensagem desta série e Deus vai falar conosco tremendamente mais uma vez. Amém, irmãos? Você pode colocar a mão sobre o seu coração? Nós vamos orar ao Senhor. Diga comigo, meu Deus, a tua palavra é perfeita, pura e santa, e ela não precisa mudar. Quem precisa mudar sou eu. E eu peço ao Senhor, me ajude a mudar, porque, Senhor, eu não quero perder o que o Senhor está para fazer. O Senhor vai fazer algo grande no nosso meio, e eu não quero ficar de fora. Eu entrego ao Senhor a minha vida, entrego ao Senhor o meu coração, entrego ao Senhor a minha casa, tudo que eu sou e tudo que eu tenho, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pai, cobre cada família, cada pessoa neste lugar com o sangue de Jesus. Dá uma semana poderosa, abençoada para cada um, Senhor. Abre as portas aonde as portas estão fechadas. Supre, Senhor, a necessidade de cada um. Pai amado, eu oro por aqueles que estão assistindo ou em outros lugares, ou vão assistir, Senhor, esta mensagem, aonde quer que seja, Pai. Eu abençoo essas famílias, essas casas. Abençoo essas cidades, meu Deus, essas igrejas, esses pastores, esses irmãos, no nome de Jesus Cristo, meu Deus, para a glória do teu santo nome, Senhor. E eu te bendigo nesta noite, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Amém e amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor nessa noite? Glória a Deus. Glória a Jesus. Podem se assentar?